Olá, tudo bem? No Minuto Família de hoje, especial no Dia das Mães. Estamos em maio, preparando aí para o final de semana do Dia das Mães. E quero trazer para vocês, então, hoje na companhia da minha querida esposa, Daniela, linda. E para vocês eu quero trazer um pouco da minha vida, da minha história junto com ela, do nosso momento especial da chegada dos nossos filhos. Deus nos deu um presente especial que nós vamos contar agora aqui para vocês, especial Dia das Mães. Você, irmã, mãe ou deseja ser mãe, você precisa ouvir este testemunho, essa história de vida de um casal. Amém? Hoje, então, eu quero, junto com a Dani, contar a nossa história para vocês. A começar do nosso sonho, nosso desejo de ser pai, de ser mãe, de como casal ter a nossa família com os nossos filhos. Então a Dani sempre quis ter filhos, né? Sempre foi um desejo do coração, né, Dani? Nós casamos em 2003, né? O Leandro ainda estava no seminário, então esse primeiro ano nós não tínhamos intenção de ter filhos nesse momento. Aí passou o primeiro ano, aí no segundo ano, já lá em Londrina, morando lá com ele, fui para o ginecologista para a gente fazer, né, os cuidados, os exames, tudo para poder engravidar. E chegando lá com os exames, a gente descobriu que eu tinha vários probleminhas, né? Começou com cistos que eu tinha que tratar, depois, mais para frente, a gente descobriu que eu tinha endometriose. E essa endometriose era de um nível muito alto, né? Aí fiz todo o tratamento em Presidente Prudente, na época já estávamos em Prudente, e tratamos, e aí o tratamento não deu certo. Tivemos que reiniciar o tratamento de uma forma mais agressiva até, com uma dosagem mais alta de remédios, e isso levou mais um ano, e aí quando já a gente estava preparado para tentar engravidar, o tempo que teria para engravidar, a endometriose voltou e nós não engravidamos. Eu não engravidei. O médico tentou mais de uma vez, mas nós falamos não, porque era o medicamento era um medicamento que ossos, retirava cálcio dos ossos e eu já tinha feito isso por 2 vezes. Então estava meio difícil, não valeria a pena por causa da minha saúde, né? Ia me prejudicar. Então, o último caso era a inseminação, e para a inseminação nós não tínhamos condições financeiras para fazer, e aí a gente entrou na fila da adoção. Aí nós estávamos em Dracena nessa época, né? Era pastor na cidade de Dracena, interior de São Paulo, e aí então nós tivemos a ideia de deixar o caminho aberto, né? Já que a gente não estava tendo condições de ter um filho natural, por que não um filho através da adoção? E se Deus quisesse, fosse a vontade de Deus dessa forma, nós queríamos deixar os caminhos abertos legalmente para o Senhor, certinho, né? Não fazer que nem Abrão e Sara, dar um jeitinho para Deus, não. Mas assim, se Deus quisesse, eu precisava fazer a minha parte de legalidade, de documentação e etc, né? Então, não queremos forçar, mas deixamos o caminho aberto à vontade de Deus. O milagre de Deus na nossa vida aconteceria de qualquer forma, né? A gente estava crendo que um filho adotivo ou um filho nosso, natural, seria bênção da mesma forma, e com isso preparamos tudo, preparamos o quarto, eu fazia enxoval, eu preparava aquela bela história de você preparar a terra para esperar a chuva. Amém. Nós fizemos isso. E nesse tempo eu fui cuidar da minha saúde. Eu tinha umas varizes nas pernas, eu queria resolver, fazer uma cirurgia, procurei o médico e aí operei. No dia da consulta com o anestesista, eu mesmo sabendo que eu não podia ter filhos... Isso era legal. Eu sempre achava que eu poderia engravidar, né? Eu acreditava no milagre de Deus. E aí eu preocupei um pouquinho com a anestesia, né? Então eu falei, vou falar para o médico se teria problemas, se por acaso eu tivesse engravidado, se eu tivesse grávida sem saber, eu poderia operar. Parecia até uma loucura, né? O médico achou, acho que eu era meio, né? Não batia muito bem não, porque eu não tinha menstruado ainda, eu iria menstruar no dia da cirurgia, então eu me preocupei, né? Falei, doutor, por acaso eu não posso ter filho, mas se por acaso eu engravidar,
Ele não me respondeu com muita clareza, porque ele não deu muita bola. Ele falou, não, tudo bem, porque eu não estava grávida, né? Então, beleza, fiz a cirurgia. Aí, com 7 dias da cirurgia, feita a cirurgia, eu voltei no meu vascular e minha menstruação não tinha descido. Aí a gente pensou, pode ser pela ansiedade da cirurgia e tal, mas vamos comentar com o doutor. Tava lá cheio de ponto nas pernas. Comentei, ele falou assim, olha, você vai precisar fazer um exame de sangue. Né? A Já gente precisa confirmar. Médico, então ele passou o pedido e nós fomos para o laboratório. Sem falar com ninguém, porque a nossa família já estava assim, eles sofriam com a gente por não podermos ter filhos e essa situação é mesmo difícil, né? Para quem dias sabe, da cirurgia, quem nós passa por estávamos isso na sabe. cidade de Presidente Prudente, que é onde a nossa família reside, os meus pais, os pais da Dani também. Então a gente estava morando em Dracena e tratando da saúde, em Presidente fazendo Prudente. isso em Presidente Prudente, essa cirurgia. Então nós não estávamos na nossa casa. Então nós estávamos na casa, normalmente o nosso ponto, o nosso quartel-general, Era sua mãe, é sempre na sua mãe, nós né? estávamos na sua dessa vez. Minha mãe estava viajando, nós estávamos na sua mãe. Isso, nós estávamos na casa da minha mãe. Aí nós fomos para o laboratório e aí eu peguei e demos uma enrolada para esperar o exame ficar pronto. Quando pegamos o exame, o Leandro foi buscar o exame e eu fiquei no carro. Aí começa a história. Aí ele veio com o exame, abrimos o exame e estava escrito assim, reagente. Para ignorante que nem nós, que não entende nada. Nós não sabíamos que nada. Reagente, o que significava reagente, porque para nós ia vir positivo ou negativo. Aí eu falei assim, não deu nada, né? Falei, vamos embora. Aí ele falou, não, eu vou ligar lá e vou perguntar. Né? Nós estávamos na porta do laboratório. Vou ligar no carro, e vou perguntar o que significa reagente. Aí ele ligou e falou assim, oi, acabei de pegar o exame aí e o exame deu o que está escrito assim, reagente. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer reagente? Aí a moça falou para ele assim... É uma coisa que positivo. Nossa. Eu escutei a moça falando no celular, deu para ouvir o som. Pertinho. Eu fiquei... paralisada. Parada. Falei, gente, a primeira coisa que me veio na cabeça... Como? Meu Deus. Eu operei. Olha como que é, tomou né, gente? hack, A preocupação com anestesia, né? A primeira coisa que veio na cabeça é o que eu tinha feito. Aí ele falou assim, vamos agora pro consultório. E viramos o carro, já paramos na outra esquina, pertinho. Chegamos lá, entramos, falamos com as meninas, olha isso aqui. O exame de sangue que acabou de receber, entregamos no balcão com a recepcionista, a enfermeira, aí elas... que já nos conhecia da época do tratamento, da época que a gente passou toda essa agonia, né? Aí elas olharam o papel e falaram assim, Dani, você tá grávida. Meu Deus, espera um pouquinho que o doutor Wilson vai querer ver você. Aí ela foi lá, mostrou pra ele falou assim, aguarda que ele vai te ver agora, já. Aí eu falei pra ela, falei assim, mas eu operei, menina. Ai, comecei, eu chorava de felicidade, chorava de preocupação. De loucura. Não, calma que ele vai te ver. Na hora que nós entramos no consultório... Fomos direto para ultrassom. Ele olhou e falou assim, gente, o que vocês fizeram? Eu falei, nada de nenhum outro recurso. Tudo que nós fizemos é foi o que com o senhor. Feito, Aí ele pegou e falou assim, então vamos dar uma olhadinha. Aí eu falei, doutor, eu operei. Ele falou, calma, vamos dar uma olhada. Aí na hora que ele começa a fazer o ultrassom, ele fala assim para a enfermeira, traz um banquinho para o Leandro sentar. Aí o Leandro... Eu bati o olho na tela da ultrassom, porque em toda essa época de tratamento a gente ia muito ao médico. Fazia muita ultrassom. A Dani estava na mesa lá sendo examinada e eu só estava aqui dando uma mirada na telinha do ultrassom e o médico sempre explicava, obviamente, que a gente não vai entender que nem eles, mas alguma coisinha. Então aqueles óvulos ali no ovário, eclodindo, a gente começou a ver o desenho. E nesse dia eu vi um negócio diferente. E o médico... Aí quando ele falou, traz um banquinho, traz um banquinho pro Leandro. O que você tomou, né? Ele falou assim, o que vocês fizeram? Chazinho da vovó? O que vocês fizeram? Nada, doutor. Nada, não fizemos nada. Tudo que nós tínhamos feito foi com o senhor. Depois não fizemos mais nada. E eu falei... Aí quando ele falou... É gêmeos, né, doutor? Ele falou... que vocês fizeram? Eu saquei os dois óvulos. Aí eu comecei a chorar, eu tava assim, Dani, passada. O produtor nosso de vídeo vai colocar aqui, ó. Põe aquela fotinha da ultrassom aí, ó.
E aí foi aquela preocupação, né? Aquela felicidade, aquele misto de preocupação, alegria, de meu Deus, o Senhor fez um milagre. Eu nunca tinha deixado de acreditar que Deus faria um milagre na nossa vida. Quando ele falou que era gêmeos, a gente viu a mão de Deus. E aí o Leandro falou pro doutor, eu sempre pedi para Deus gêmeos, porque eu tive no começo, logo que nós casamos, eu tive uma trombose de veia cava. Foi muito sério, eu fiquei 15 dias hospitalizada, com risco de embolia, né? De embolia. Então, eu passei por um período muito difícil. Então, os médicos que eu ia falavam assim, não tenha filho, eu não teria filho. Aí outros falavam, um só, outra trombose, né? Porque a gestação, ela causa naturalmente uma trombose. Né? Aí uma má circulação. Uma má circulação. O problema então eu que já tinha tido uma trombose séria, tinha médicos que falavam para eu não ter filhos. Então quando Deus mandou os mais bonzinhos falavam para ter uma com muito cuidado, com repouso, usando meia. Olha, seria um transtorno na cabeça deles. Aí quando Deus manda 2, imagina. A gente viu que Deus é Deus. O que Deus quer, Ele faz. Ele manda 2 para provar que Ele cuida, que Ele tá com a gente. Um só podia ser muito natural para circunstâncias de tanto perigo, de tanto problema. Aí Ele mandou 2 para falar assim, eu cuido, eu tô no controle da situação. E aí, Dani, eu quero voltar à história da época da adoção. Quando a gente não podia ter filhos, a gente estava mais ou menos assim, quase que convencidos disso. E uma vez nós fomos atrás de uma casa de menor, né? Um orfanato em Fartura. Na cidade de Fartura, próximo a Ourinhos, ali também no interior de São Paulo. E aí nós fomos lá atrás de um nome de uma criança, que eu não vou nem falar aqui, né? E atrás desse menino de 4 aninhos. E quando chegamos lá, o caso era diferente, sabendo, né? Que ele tinha mais 2 irmãs. Então eram 3 irmãos ali a ser adotados. E nós falamos, nossa, Dani, não... Aí chegamos no fórum, a moça falou, fica tranquilo, que você não vai assim, ter como adotar só esse menino, os 3 irmãos, mas também tem uma outra notícia, que você teria condições de levar 2, porque outra menina não se dá bem, tinha um probleminha de relacionamento lá, os irmãos, você pode adotar 2. E naquele dia nós afirmamos para o fórum que queríamos os 2. Adotaríamos essas 2 crianças. E só não deu certo porque a justiça tentou mais uma vez a justiça reconciliou com a mãe e retornou a guarda à mãe. Então nós não adotamos essas crianças. Mas parece que Deus para 2, né? Deus ele percebeu que nós tínhamos um coração disponível para adotar 2 crianças, que não é fácil, né? Crianças um pouquinho maiores também. E aí passou-se algum tempo, né? Foi quando eu engravidei. E aí quando a gente teve a notícia de 2, a gente lembrou desse fato, né? De que Deus, ele... eu acho que ele viu, ele colocou a hipótese de termos que adotar 2 para ver se nós, né, tínhamos essa disponibilidade de amor. Ou talvez estava nos preparando e a gente não estava percebendo, né? Quando aconteceu esse caso do fórum, a gente achou, mas... E do sustento também, porque não é fácil, né? 2 filhos de uma vez, né? Começo de ministério, e como que seria? Mas Deus foi maravilhoso, maravilhoso. A família, a notícia para a família foi, legal, né? Foi incrível. Ninguém imaginava estar grávida. E aí tinha que dar a notícia da gravidez e da notícia de ser gemelar. Então eu ia aos poucos com a família, né? Quando eu cheguei na minha sogra, foi a primeira que ficou sabendo, porque a gente estava na casa dela. Ai, o que aconteceu? Vocês demoraram, né, tal, e nós tínhamos demorado para chegar. Aí eu falei assim, não, né, vó, nós temos uma notícia para a senhora, uma notícia boa, né? Aí nós falamos assim, eu tô grávida. Nossa, que... Ela ficou assim, paralisada. Ela chorava, ela me abraçava, ela orava, ela agradecia a Deus, porque quem sabe quem não pode ter um filho, toda a família sofre, né? Então foi muita alegria. Aí eu falei assim, calma, né? Calma que vem mais notícia. Aí eu falei assim para ela, vó, né? A gente falava assim,
São gêmeos, é 2, Deus está dando 2 para nós, né? Aí foi uma coisa mais maravilhosa. 2 explosões de alegria, com a notícia da gravidez e com a notícia de ser gêmeos, uma loucura. Com os outros familiares também, a minha cunhada, a minha irmã, as minhas sobrinhas. A minha mãe foi a última a saber, que ela estava no Mato Grosso com a minha irmã, fazendo a mudança da minha irmã. Quando minha mãe ficou sabendo, minha mãe perdeu a fala por telefone, foi um tropé, foi uma alegria. Ela perguntou, eu vou ser vó de que jeito? Apareceu um bebê, né? De ser adotivo, né? Apareceu um bebê, falei, não, mãe, Deus está nos dando natural, nosso. Aí foi quando ela ficou assim, que ela gritava no telefone, aí eu falava, calma agora senta, mãe, senta. Aí eu falei, mãe, são gêmeos. Aí ela ficou muda, minha irmã pegou o telefone, foi aquela... De tão maravilhoso que é as coisas que Deus faz. Então, nesse Dia das Mães... a gente não queria deixar de transmitir o nosso testemunho. Uma mensagem de esperança. Um testemunho e uma mensagem de esperança. De cura. De que Deus é o Deus que faz o que Ele quiser fazer, é milagre e é bem feito. Mas Ele também pode, se for do plano dEle, da vontade dEle, curar, seja qual for a doença que pode estar impedindo você hoje de ser mãe. Ele pode fazer um milagre, mas Ele também pode fazer um milagre de estar de outro jeito. Porque Deus, Ele é bom de todo jeito, sempre Ele é bom. Então, estávamos preparados para ser mães também, pais nós por adoção. Nós incentivamos a adoção, nós amamos essa ideia, porque nós nos preparamos tudo. Nosso coração estava apto e pronto para a adoção, disposto. Deus não providenciou, plano de Deus, providência de Deus. Mas nós incentivamos você, casal, a continuar na presença de Deus, disponível para as formas que Deus pode querer trazer um filho para vocês, né? Para quem está assistindo e deseja um filho. É uma bênção. É bênção, filho é bênção. Nós sonhamos com todos isso, os dias, quando a gente olha eles deitadinhos na cama, dormindo, e a gente... É o nosso milagre. A gente fala assim, meu Deus, loucura. Quantas e quantas vezes eu chorei muito com cada menstruação que descia, e que eu via que não tinha sido, nós não tínhamos conseguido. Então a gente entende muito o que os casais passam, mas o dia da alegria chega também. Chega, porque Deus, Ele providencia. O desejo de Deus para as famílias é que a mãe habite em família e tenha filhos. Né? Esse é um desejo do Senhor para a nossa família. Eu gosto muito do versículo que fala que Deus faz da estéril mãe de filhos. E eu lembro disso e faço uma adaptação desse versículo para a nossa vida, que Deus faz da estéril mãe de gêmeos. Né? E que essa trigêmeos, do jeito que Ele quiser. Um também. É maravilhoso, tudo é perfeito. Né? Essa mensagem de hoje, especial Dia das Mães, contando a nossa história, o nosso testemunho, que Deus curou, é uma história de cura e de milagre física e familiar, e emocional. Você também vai receber essa bênção. E o cuidado de Deus na gestação, que não aconteceu nada de perigo comigo, não tive trombose, não tive problema de circulação, eu obedeci o médico bonitinho. Mas foi tranquilo, foi uma gravidez magrinha, só barriga, foi maravilhoso, né? Eu não engordei quase nada, só os bebês. Gemelar, essa mulher 6 quilos. Engordou 5, 6 quilos. Coisa impressionante. Tem mulher que com um filho emagrece 15, 20 quilos. Essa mulher 5 quilos. Até nisso Deus foi bom. Não teve trombose, teve nada. Não. E as crianças nasceram... O Emanuel nasceu com 2,350, a Helena com 2,150. Vamos pedir para o nosso editor pôr a fotinha deles? Esse é o Emanuel filhos lindos, e essa é a Helena. Bênção de Deus. Né? E a gente conta para eles a história e eles sabem da história, e isso é um aprendizado, uma grande lição de vida para eles. Né? A gente gostava desse nome, mas esse nome para nós, do nosso filho, que é um casal, tá? Ele nasceu primeiro, menino, né? Nosso primogênito. A Deus presença conosco. De Deus conosco, Deus está nessa história. Né? E Helena é luz, fogo, brilho, trouxe alegria na nossa vida, né? Então nós queremos deixar a nossa mensagem para os nossos filhos, né? Feliz Dia das Mães. A mamãe ama vocês, Emanuel, Helena, a mamãe ama vocês. Obrigado porque vocês existem e trouxe alegria, sentido, assim, completa uma mulher, né? Amém. Muito obrigado, eu agradeço a Deus. Que legal. Muito obrigado, Senhor, porque Amém. O Senhor nos deu os nossos filhos. Obrigado. Um beijo para vocês, esse especial
Dia das Mães, e que você seja edificado, abençoado com esse testemunho, encorajado a ser mãe. E eu sei que você quer, mas continue firme com o Senhor, perseverando em oração, em fé, deixando os caminhos abertos para Deus através de tratamento, seja como for. Se você não tem condições de tratamento, continue na oração, faça seu cadastro também no fórum, prepare-se para a adoção. Não sei, deixa Deus agir na sua vida e que você seja plenamente abençoado. Um grande Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todos. Um beijo para vocês.